A, a ligação está um pouco ruim, eu vou tirar a imagem, que aí ver se melhora. Está toda hora aparecendo o sinal de que a voz ruim. Então aí vocês ficam só no slide aí, né? Então, pessoal, hoje a gente vai falar de alavancagem financeira. Semana passada a gente falou de alavancagem operacional, né? Alavancagem operacional é o crescimento da empresa, ela tem crescimento em instalações, em maquinários, em novos negócios, né? E a alavancagem financeira é onde a empresa busca, tem um crescimento financeiro, quer lucros e tudo mais, tá? A primeira coisa que eu queria passar para vocês, né? E é a parte das atividades transversais, né? Então, a gente ainda tem, criei um gráfico aqui, né? 36% de vocês ainda não fez nada de atividade transversal, né? E o que que a gente tem de atividade transversal? É o desafio nota máxima, né? E os cursos ED, né? Então, é importante fazer essa atividade transversal porque ela vai nota para todas as disciplinas. Então, vocês fazem, além de praticar a parte do desafio nota máxima, um curso interessante para alguns de vocês, esse marketing digital, né? Mas também o legal é que ele acumula ponto para as outras disciplinas. Então, vai facilitar na aprovação de vocês, né? Então, dei uma atenção aí para fazer, né? Eu sei que vocês, principalmente o pessoal do oitavo, já está no TCC, está puxado, tudo, mas dá uma atenção para vocês acumularem ponto para ficar mais tranquilo na aprovação aí final, tá? Ok, professor. Legal? Legal. Dá uma atenção aí, que aí vocês vão ver que já tem alunos com 4.000 pontos, né? Quer dizer, a gente não fez nem prova ainda, o aluno já está aprovado aí, né? Deixa eu receber alguém, peraí. Professor, Oi, se o senhor quiser tocar a aula, eu e mais alguns aí vai entrando aqui, a gente vai admitindo, porque aí o senhor pode ir direto. ajuda legal. Se vocês fizerem isso, ajuda Eu já legal. admiti uma meia dúzia aqui já. Ah, beleza, obrigado. Então, vamos em frente que ajuda, porque Pessoal, é interessante quando eu saio da apresentação, é, aí ele perde, eu tenho que voltar tudo de novo na parte de compartilhar, né? Legal, aí ajuda bastante. Então, o que que é alavancagem financeira, né? A gente pode definir como sendo a capacidade da organização em usar os encargos financeiros fixos para maximizar o lucro antes dos juros e do imposto de renda. Então, e aí sobre o lucro por ação, que é o LPA, né? Então, sempre maximizar os encargos financeiros, transformar isso em lucros por ação. É isso que é a alavancagem financeira, tá? Que as empresas atuam aí, né? Então a gente tem aqui um quadro, né, que mostra para a gente na aula passada a gente viu a alavancagem operacional, que a alavancagem operacional é apenas aquilo envolvido em cima do negócio da empresa, né? Então você tem a receita, né? Receita das vendas, o, o custo das vendas, né? Que a gente tem,
e aí vai gerar o lucro bruto, você tem depois as despesas operacionais, você subtrai as despesas operacionais, aí você chega no lucro antes do juro, o imposto de renda, né? Já a alavancagem financeira, então ela começa a calcular, né? Então você subtrai os lucros, aí você vai ter o lucro antes dos juros e do imposto de renda, né? Aí você tira o imposto de renda, você vai ficar com lucro após o imposto de renda. Você tira os dividendos, né? São os valores que são pagos para os acionistas. Você tem o lucro disponível para os acionistas de ações ordinárias, né? E você tem, aí você, em cima dos números das as ações ordinárias que você tem, você vai dividir o lucro pelo número de ações, então aí você vai ficar com o lucro por ação, que é o LPA. Então a alavancagem financeira está aqui, né? Você aponta no lucro por ação, né? Que é o LPA. Então aqui eu fiz a parte das flechinhas acompanhando, né? E aí a gente tem o LPA, tá? Então ele dá um exemplo para a gente aqui. Os dividendos anuais sobre as ações preferenciais são 2,5 reais por ação, né? E aí, se a gente tem 10 mil ações, a gente vai ficar com 25 mil reais, né? De dividendos. Então, a gente sabe também que o setor financeiro, que a incidência de imposto de renda é 34% sobre o LAGIR, né? Ou lucro operacional. Então, o imposto de renda vai ser cobrado 34%, tá? E aí ele traz para a gente o cálculo, né? Então, a gente tem o LAGIR, que é 147.900, a gente tira os juros, que é 30 mil, e a gente ficou. Aqui é uma estimativa, né? Uma simulação, né? Aí a gente tem o lucro líquido antes dos juros e do imposto de renda, que é subtrai o lucro, o LAGIR pelos juros, né? Vai dar 117.900. Subtrai o imposto de renda, que é 34%, que vai dar 40.086. Aí ficou, a gente obteve o lucro líquido após o imposto de renda. Então, teve um lucro líquido de 77.814. Teve o valor de dividendos 25 mil, que é aquele que a gente calculou, né, anteriormente. Então, ficou aí, subtraindo aqui, a gente ficou com lucro disponível para os acionistas 52.814. Como o número de ações ordinárias era 15 mil, dividiu 52.814 pelo 15 mil, a gente chegou no lucro por ação 3,52 centavos, tá? Então, aqui é a forma de você fazer o cálculo de lucro por ação, tá? Então, é, é simples, né? E aí você chega no valor do lucro por ação, tá? Então, o que ele traz para a gente uma forma, alguns comentários para a gente entender o lucro por ação, né? O LPA. Então, ele comenta que a gente vai fazer uma avaliação, pensando aqui numa variação de 30% para mais e para menos no Lagir, né? Então, da mesma forma que a gente fez na aula passada, a gente faz uma variação, do lucro, né? Para ver qual que é o comportamento, como que é o comportamento que fica do lucro por ação, tá? Então, aí ele calcula aqui primeiro, né? O Lagir aumenta 30% em cima do valor inicial. Vou voltar aqui, tá? 30% em cima dos 147.900, tá? Então aí ele chegou, foi para
192.270. Os juros mantêm-se o mesmo, né? A única coisa que cresceu foi o Lagir, porque ele está fazendo uma variação para cima, tá? Aí você ficou com lucro líquido de 162.270, o imposto de renda é o mesmo, 34% em cima dos 162.270, ficou com 55.171. Aí você tem o lucro líquido após o imposto de renda, que aí dá 107.098. Os dividendos são os mesmos 25, né? Aí você ficou com um lucro de 82.098. Se fizer o cálculo 82.098 por 15.000, que é o número de ações ordinárias, você ficou com lucro por ação de 5,47. O que significa isso? Se você aumentar em 30% o seu lajer, você vai ter um acréscimo e as suas ações no mesmo modelo, você vai ter as ações no valor de 5,47, ou seja, você também vai ter um acréscimo no valor no lucro por ação, tá? Aí, o que você chega, né? Então, o aumento de 30% do Lagir ocasionou um aumento de 55,40% no lucro por ação. Por quê? Você ficou com um valor novo da ação de 5,47, a ação anteriormente era 3,52, né? Fazendo o cálculo do percentual, deu 55,40. Quer dizer, você 30% do seu lazer rendeu 55% no seu lucro por ação. Quer dizer, o que a empresa tem que pensar como investimento? Ela pode fazer todo um trabalho para aumentar o seu lucro, né? E aí aquilo que a gente viu a semana passada, quais são as possibilidades de se aumentar o lucro, né? Uma delas é você aumentar o preço do seu produto, né? E aí você vai aumentar o lucro. A outra é você reduzir os seus custos de produção, seus custos de venda, seus custos operacionais, que também você vai aumentar o seu lucro. Aí você consegue fazer uma proporcionalidade do aumento do seu lucro, né, versus do lucro antes dos juros do imposto de renda versus o lucro por ação. E claro, a partir do momento que você tem um lucro por ação, você começa a ter uma visão que a sua empresa teve um ganho financeiro, porque as ações estão subindo, né? O valor das ações estão subindo. Então, aqui é só uma demonstração de uma regra de três, né? Essa regra de três, que às vezes fica implícito, aqui tá demonstrando aqui como que é o cálculo da regra de três para achar o percentual de crescimento, tá? Bom, agora ele traz para a gente uma, uma redução, uma diminuição do lucro do Lagir, né? Que a gente viu também a semana passada que existem possibilidades de diminuição do lucro, né? Uma delas é o aumento do custo fixo, né? A gente viu no exercício da semana passada que aumentando o aluguel, por exemplo, que aumentou de 2.800 para 4.000, que o lucro diminuiu. Então, aqui ele está fazendo também uma simulação da redução do lucro, né, em 30%. Então, daqueles 114, que era o inicial, ele fez uma redução do Lagir de 30%, ficou no 103.530, né? Da mesma forma que ele fez o cálculo, o juro 30.000, aí o lucro líquido caiu para 73, o imposto de renda
é o 34%, mas é calculado em cima desse valor de 73 mil, ficou 25.020, né? Aí ficou o lucro líquido após o imposto de renda 48.529. Aí você tem os dividendos, os mesmos 25 mil, subtraiu e na hora de dividir o lucro disponível para os acionistas sobre a quantidade de ações, o lucro por ação caiu para 1,57, né? Então, era, né, você teve a diminuição do Lagir, você também teve uma diminuição do lucro por ação. E ele traz para a gente, né, da mesma forma, uma condição interessante aqui, né? Diminuiu em 30% o Lagir, né? E ele ocasionou uma diminuição de 55 e 40 no LPA. Quer dizer, o lucro por ação caiu nos mesmos 55 e 40 que ele cresceu na parte anterior, quando ele fez um acréscimo de 30%. Então, já começa a mostrar uma sinalização da proporcionalidade do Lagir com o lucro por ação, tá? Então, o que ele traz para a gente? Na avaliação, né, as consequências do LPA de uma variação sobre o LPA e assim as consequências da alavancagem financeira, isso, a cada percentual para menos do Lagir, ocorre um aumento ou diminuição mais proporcional. Então, o administrador precisa ficar atento, né? Nessa linha. Quer dizer, não é só que você uma diminuição no seu lucro operacional, mas você também afeta o seu lucro por ação. Se a empresa, a partir do momento que a empresa tem ações, né? Então e aí você vai ter o mesmo percentual na queda de ações. Então é uma forma de se avaliar a empresa, de se avaliar como que a empresa está se posicionando em cima do valor das ações. Então, se a gente começar a olhar agora num quadro que a gente teve ah, algumas empresas que tiveram queda brusca aí, né, nas ações, e pode-se ver o lado da pandemia, né? A gente vê que muito tem a parte das empresas que perderam faturamento, né? Perderam a parte de receita, e aí o lucro antes dos juros do imposto de renda caiu, né? Porque a parte operacional dela caiu, e aí afetou também a parte das ações. Claro, você tem todo o lado de especulação, né? Que é o valor da ação, mas o lucro por ação, que é calculado em cima de valores internos da empresa, também caíram, né? Aí complementando alguma coisa, né? E é sempre importante, às vezes, a gente ter alguns ditados para a gente refletir, né? No livro traz para a gente esse aí, eu trouxe aqui para a gente também. Se alguém está sentado numa sombra, é porque alguém plantou uma árvore há muito tempo, né? Esse autor dessa frase, né, é o Warren Buffett, né? E quem que ele é, né? Ele é
um investidor filantrópico americano e é o principal acionista, presidente do Conselho Diretor Executivo da Berkshire Hathaway, constantemente citado na lista do Forbes das pessoas com maior capital no mundo. Ele ocupou o primeiro lugar em 2008, né? Então, eu acho interessante esse ponto de, de olhar um pouco a bibliografia das pessoas bem-sucedidas, né? E vale a pena a gente ver, porque é mais ou menos o que ele está dizendo aqui, né? Ninguém consegue fazer nada, né? Se não tiver um esforço. Então ninguém fica rico ou tem uma condição financeira um pouco melhor se não faz nada. É bem esse lado de plantar uma árvore, né? Porque não adianta você ficar esperando que alguém faça alguma coisa, você tem que chegar e fazer. Então é bem isso que eu estava conversando um pouco antes da gente começar, estava conversando com a Iris, né? Da dificuldade de quem trabalha e estuda, né? Não é fácil, né? Então, tem um monte de atividades, né? E ainda mais para quem é mãe, que tem que cuidar de crianças, né? E cuidar da casa, ainda tem que trabalhar, ainda tem que estudar. Quer dizer, mas só se chega a algum lugar com esforço, não se consegue em nenhum lugar. E é bem essa frase do Arlen, né? Se a gente quiser ter alguma coisa, a gente precisa plantar, precisa preparar o caminho para lá na frente poder usufruir, né? Então, e principalmente uma árvore, né? Você planta hoje, nada, demora uns 4, 5 anos para a árvore dar sombra, né? Então, no livro aponta esse diretor executivo, né? E ele nasceu em 1930, né? Então, 89 anos aqui que apontava o livro. Agora já está com 90, né? Então, aí, da mesma forma que a gente viu a semana passada, tem um índice para calcular o grau de alavancagem financeira. Na semana passada, a gente calculou o grau de alavancagem operacional. Então, o grau de alavancagem financeira é o GAF. Então, que ele é, né? Ele é uma medida em números de alavancagem da empresa representa a medida de variação da alavancagem do LPA sobre o Lagir. Quer dizer, a mesma coisa que a gente fez a semana passada para operacional, a gente vai fazer agora sobre a variação, né? Vai ser sempre em cima da variação, tá? Então, o que ele fala? Se o grau da alavancagem calculado for maior que 1, né? Então houve alavancagem financeira. E se o número representa quantas vezes o LPA cresceu em função a cada aumento do Lagir, né? Então esse é o ponto que a gente vai ver agora como que a gente calcula, tá? Então, que é o GAF? É a variação do percentual no LPA, né? Então, a variação do percentual é o que a gente tinha e aí o novo, né? E o que aconteceu no novo. E a mesma coisa, a variação do Lagir também da mesma forma, né? Então, usando aquela situação da variação da forma de 30% a mais no Lagir, né? A gente tem, na primeira situação, a gente teve 55 e 40, né? E o Lagir, os 55 e 40
é a variação do lucro por ação, né? E o 30 é a variação do Lagir, que a gente calculou agora há pouco. Então, a gente chegou num GAF 1,85. Então, o que ele fala? Se ele for 1 ou acima de 1, é que teve alavancagem financeira. No nosso caso aqui, a gente teve 1,85, então teve alavancagem financeira, tá? Agora utilizando a variação para baixo, né? Uma negativa do Lagir. Então, o cálculo que a gente fez anteriormente, a gente chegou no menos 55,40 e o LPA, né? Desculpa, o Lagir caiu, o LPA caiu 55,40 e o Lagir caiu 30%. Aqui, menos com menos dá mais, e a gente chegou na mesma situação. Então, apesar da gente ter uma queda no lucro antes do juro imposto de renda, aí o valor da ação caiu também, mas a empresa teve uma alavancagem financeira, porque teve um valor de acima de acima de 1 ponto, né? Então dá 1,85, tá? Então, o que ele comenta com a gente, né? Como o índice ficou maior que 1, temos alavancagem financeira. Esse número calculado representa que, para cada percentual aumentado no Lagir, 1%, ocorre um aumento de 1,85 no LPA, tá? Independente se você teve uma queda no seu Lagir, né? Porque o valor da sua ação caiu também, então você teve uma alavancagem financeira, tá? O que ele comenta mais, né? Para calcular o GAF, e ele fala que sendo que de um ano para outro, houve uma redução de 20% no Lagir e uma redução de 30% no LPA. Então vamos ver esse exemplo que ele traz para a gente, né? Então, a gente teve uma variação do LPA de 30, né? É o que ele está apontando aqui, 30, e uma variação no Lagir de 20. Então, aí teve um GAF 1,5, 1,5, tá? Da mesma forma, ele fala que houve uma alavancagem financeira, porque o GAF é maior que 1, e para cada variação no Lagir, ocorre uma variação de 1,5 vez no LPA. Então, quer dizer, essa é a proporcionalidade que aponta o grau de avanço financeiro, né? Alavanca financeira, tá? Então aqui tem mais um exercício que tem lá no livro, né? Para a gente dar uma reforçada, né? Então o que ele fala aqui? Para compreender a alavancagem financeira e seu efeito no LPA, faça a avaliação das consequências, né, do LPA sobre a variação de 20% para mais ou para menos, tomando como base a base de dados da ORUAN, né? Então, aí ele traz para a gente que 147,90, que é aquele valor que vinha sendo utilizado, né? Os juros de 30 mil, o lucro líquido antes dos juros do imposto de renda 117.900, o imposto de renda 34% vai ser os 40.086, o lucro líquido 77.814, os dividendos 25 mil, o lucro disponível para os acionistas 52.814 e o lucro por ação, que é a divisão do lucro líquido disponível pelas ações ordinárias, 15 mil a quantidade de ações, vai ter um lucro por ação 3,52, tá?
Aí, com um acréscimo de 20%, né? Aí a gente já vai ter o Lagir 177.480. Da mesma forma, todos os valores seguindo aquilo que a gente já fez, a gente vai chegar num lucro por ação 4,82. Então, a, desculpa, se tiver, vai ser 3,52. Se tiver um acréscimo, a gente vai ter um valor de 4,82, tá? Da mesma forma que a gente fez o cálculo com 30%, tá? Aqui a gente trouxe um memorial de cálculo, que é a regra de 3, né? E aí a gente teve aqui 37% de crescimento com o acréscimo de 20%, tá? E o GAF nessa situação é 1,85, tá? A variação do percentual do LPA sobre a variação do percentual do Lagir, 1,85%. Se a gente tiver a redução de 20%, a gente vai chegar no valor de 120. A mesma coisa, os valores do juro mantém mesmo, o percentual do imposto de renda mantém o mesmo. O lucro disponível para acionistas no valor de 33.291, tá? Fez o cálculo, né? A gente chegou no LP 2,22. O lucro do LPA. A gente chegou, memorial de cálculo também, nos 36,95, né? No valor no negativo, e como é maior que 1, né? Então, teve uma alavancagem financeira mesmo nessa situação, tá? Aí vocês... Aqui traz algumas explicações para a gente, né? Então, a gente pode fazer utilizando toda aquela composição, né? Ou ele cria uma fórmula onde a gente coloca só os valores e já vai ter o GAF tirado automaticamente através da fórmula, né? O lado que a gente sempre comenta com relação à análise de investimentos, né, da disciplina, a gente não consegue sair muito fora dessa parte de cálculos e tudo mais, né? Mas em nenhum momento vai ser cobrado de vocês em prova essa parte de cálculos, como composições e tudo mais, né? Então, o que vocês vão precisar saber, né, na parte de prova, né, é muito mais o que significa o GAF, né? Estou voltando aqui, né? Então, o que significa alavancagem financeira, tá? Sempre nessa linha aqui, né? Ah, se eu tiver um GAF maior que 1, o que significa? Que a gente teve alavancagem financeira. Quer dizer, tudo isso dessa parte de cálculos, o importante para vocês é saberem que existe um índice
de alavancagem financeira. Em nenhum momento vai ser pedido para vocês realizarem esses cálculos nas nossas avaliações. Vocês precisam saber que existe, mas tudo isso existem inúmeros softwares, aplicativos, fórmulas que se calcula, né? Então, o importante é saber o que é o GAF, tá? Então, a única coisa que vocês precisam saber, quer dizer, essa aula ela poderia ser limitada apenas explicando, olha, existe um índice de grau de alavancagem financeira e é isso aqui, a variação do percentual do LPA sobre a variação do Lagir. Só que a gente precisa demonstrar algumas coisas com relação a números, né, para que vocês tenham uma noção, né, mas não da mesma forma dessa fórmula aqui, né? Então, essa fórmula, o que acontece? Existem aplicativos que têm essa fórmula embutida, né? O que você vai fazer? Você coloca o Lagir, você coloca os juros, você coloca o valor dos dividendos, você coloca a alíquota do imposto de renda, pronto. E aí ele já te tira o grau de alavancagem financeira, né? Então, e aí eu vou falar para vocês, não, vocês têm que decorar essa fórmula, é bobagem, né? Então, vocês vão usar uma calculadora científica que faz esses cálculos, ou alguns softwares que tem, só passam os valores tirado dos balanços da empresa, tudo, vocês vão chegar no GAF, tá? Então, não precisem ficar preocupados com relação a cálculos, né? Então, ó, que ele traz para a gente? É que ele dá os valores, né? E, o Lagir 147.900, os juros 30 mil, o dividendos 25 mil, a alíquota 34%, aplica na fórmula, né? Quer dizer, joga na fórmula ali e tal, e deu os mesmos 1,85 que a gente tinha calculado com toda aquela demonstração de resultados ali, né? Então, é bem esse ponto para que vocês tenham conhecimento, tá? Existe uma fórmula também que te dá o GAF, tá? Então, que ele traz mais para a gente, né? A empresa, após o levantamento de informações justas ao setor financeiro, verificamos que a companhia Oruan, Otapot, emitiu 200 mil em debêntures a um custo anual de 10%. Ela também possui 10 mil ações preferenciais com dividendo anual de R$ 2,00 por ação, além de 10 mil ações ordinárias. Sabemos também, através do setor financeiro, que a incidência de imposto de renda é 34% sobre o Lagir ou lucro operacional. Com base no demonstrativo do resultado, né, calcule para a empresa a alavancagem financeira, bem como o grau de alavancagem financeira, né? Então, tudo isso que a gente viu, né? Então, a gente traz aqui os valores, né? 147.900, os juros 20 mil, 20 mil para os dividendos e 34 a taxa do imposto de renda, tá? Utiliza a fórmula, substitui na fórmula e a gente chegou num grau de alavancagem financeira 1,52, tá? Então, quer dizer, a empresa teve alavancagem financeira, tá? Pessoal, dúvidas do grau de alavancagem financeira? Não, professor. Oi. Não, aqui tranquilo. Tranquilo. Aqui tranquilo. Bom, como
como eu sei que vocês, eu faço alguma coisa para vocês lerem, vocês não gostam de ler, né? Então a gente vai ler junto hoje, tá? Então eu trouxe aqui alguma coisa para a gente ler junto. É curto, né? Mas é um artigo que saiu na revista Exame do dia 14 de setembro, né? E o título era Ser, né? Ser é do Grupo Educacional Ser Educação, né? Grupo Ser Educacional, né? Dispara 14% após a oferta por Laureate, né? O órgão que controla toda a FMU, né? Essa do QS também, ela entra na disputa para comprar esse grupo, a parte da FMU, e as ações sobem 8%, né? Então, o que que ele traz para a gente aqui nesse artigo, a exame, né? Então, as ações do grupo Ser Educacional chegaram a disparar 14,40% na máxima dessa segunda-feira, né? Que foi a segunda-feira passada, né? Após a empresa ter chegado a um acordo de 4 milhões de reais para comprar os ativos da Laureate do Brasil, né? Se concluída, a transação irá criar a quarta maior empresa de ensino superior no Brasil. Às 14h20, os papéis da SER subiram 11,5%, enquanto que a Y-Dux, né, que entrou na disputa, avançaram 7,8% na Nasdaq, que é a bolsa dos Estados Unidos, né? E a Laureate sobe 2,3%. Quer dizer, a empresa, a gente trazendo aqui uma visão financeira, né? Esse grupo educacional, o que ele está fazendo? Ele está trazendo para ele, com essa aquisição, esse investimento de 4 bilhões, né? Ele está trazendo todo um grupo de educacional para eles, a ideia dele é ser a quarta, ah, ocasionando essa compra, vai ser a quarta maior empresa de ensino do país, né? Não sei se vocês viram essa notícia ou não. Não, Sim, professor. eu não vi não, professor. Não viu? Então estamos vendo agora. Vamos lá. Então, o que acontece aqui? De alguma forma, né, eles com essa operação vão, vão, vão ter essa lucratividade nas ações, né? E também vão ter a lucratividade nas receitas deles, né? Então é sempre nessa linha de pensar em alavancagem financeira, né? O que mais que ele fala aqui? A compra dos ativos, que envolve as marcas da Anhembi Morumbi e da FMU, com grande atuação em São Paulo, expande a atuação da empresa de origem nordestina no Sudeste. Quer dizer, o que esse grupo Ser aí está querendo fazer? Eles são do Nordeste, né? E eles querem entrar na região Sudeste e região Sul. É a região que torna o foco da companhia. Quer dizer, as faculdades da Anhembi Morumbi e FMU, elas estão localizadas no Sudeste, né? Então, de acordo com o CEO, né, é o presidente da empresa, né, Eugênio Diniz, a CIR segue avaliando novas aquisições nessas localidades, mas a prioridade no momento é concluir a aquisição, né, da Laureate do Brasil, né, que tem o dobro do faturamento da CIR. Quer dizer, a empresa vai investir, né, e ela vai comprar uma empresa que tem o dobro do faturamento dela. Quer dizer, ela está comprando uma empresa que é o dobro dela, né? Então ela quer ficar grande, né?
Os analistas, né, em relatórios, os analistas da Exame elencaram 3 motivos para a compra da Laureate para a compra ser positiva, né? Ela mais do que dobrará de tamanho, passando a ter cerca de 450 mil alunos. Será listada em Nova York, na Nasdaq, né? E assim precisará aumentar o nível de governança. Incluirá em seu portfólio nomes bem consolidados em São Paulo. Quer dizer, a empresa ela quer mesmo entrar, não quer começar a montar escolas, ela quer já comprar faculdades que já estejam estabilizadas, né? A operação ainda depende da aprovação do CAD, né, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, né? Vocês conhecem como trabalha o CAD ou não? Alguém já ouviu falar do CAD? Isso, o CAD, mas não Não. conheço a funcionalidade não, professor. Tá. Alguém sabe alguma coisa? Pode explicar, professor. Pode explicar, né? Fique à vontade, professor. A gente Então, o que é o CAD, né? Existe uma proteção para que uma empresa ela não fique a única no mercado, né? Porque se a empresa for a única, o que vai acontecer? Ela vai ditar as normas, né? Ela vai colocar valores e que só existe ela, não existe concorrência, né? Então, por isso que é essa daqui, ó, Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Então, para que não tenha uma empresa única, o CAD, esse órgão avalia, né? Então, eu quero comprar essa empresa, né? E aí o CAD vai lá e fala, não, tudo bem, você não vai ser o único, você vai ter concorrentes, né? Aconteceu isso no ano passado ou final do ano retrasado, quando a Croton, que é a administradora da Anhanguera, quis comprar Estácio, né? Se a Croton tivesse, ela fez uma oferta para comprar Estácio, se ela tivesse comprado, ela ia ficar com um percentual praticamente sozinha, né? Então o CAD não aprovou a compra, né? Agora, nesse caso aqui, do grupo Ser, ele não foi analisado, o CAD aprovou e efetivou mesmo a compra, né? Mas por quê? Eles cresceram, mas não tem domínio total do mercado, né? Então, aí aqui ele está falando, né? Depende da aprovação do CAD, ele já aprovou, e outras companhias ainda podem oferecer valores superiores pelo ativo da Laureate, né? Nesse caso, a SER terá direito de igualar a oferta para ficar com os ativos. Ela fez a primeira, a primeira oferta, tá? Então, ela tem o direito. Então, ela comprou já, né? Tá? Aqui é mais para vocês verem a movimentação do mercado na parte de avaliação, de análise que as empresas fazem, tá? Aí ele volta a falar que esse Henrique Stetter, analista de investimentos, a Laureate é uma empresa maior que a SER. Se ela concluir a compra, ela vai entrar em outro nível, será um ponto de mudança em sua história. O mercado vai passar a olhar com mais carinho para ela, né? Quer dizer, a empresa, mesmo sendo comprada, o nome dela ainda continua forte, é o que esse analista fala, né? Apesar do possível acerramento do mercado educacional, as ações de suas concorrentes, a Cogna, né, quer dizer, o grupo da Croton, da Anhanguera, agora chama Cogna, porque ela cresceu, ela não atua só no ensino superior, ela também atua na educação básica, né? Então, ficou a Cogna, é o grupo inteiro,
A Croton ficou com os cursos superiores de Anhanguera tá dentro, né? Então, as ações e as duas concorrentes, que são a Cogna e a Anima, que são duas concorrentes do Grupo Ser, apesar de não ter participado de nada dessa compra, também tiveram as ações em alta, né? A Cogna teve as ações 3,12 e a Anima também 6,6, respectivamente. Então, a oferta para a Laureate saiu por múltiplo maior do que é negociado no mercado. Isso gerou uma reavaliação nos ativos das empresas no setor. Quer dizer, apesar de ter, não ter participado, mas o mercado começou a olhar um pouco para o lado do educacional, a movimentação de investimentos, tá? Ele comenta mais ainda, né? Mesmo com as concorrentes ganhando força, as negociações da Laureate mostram para os investidores que o setor segue vivo, apesar de passar por um momento de disrupção com o ensino à distância, afirma Gustavo Cruz, estrategista-chefe da RB Investimentos, né? Então, quer dizer, o ensino à distância tá competindo bastante com o ensino presencial das empresas, né? Na Bolsa, o setor da educação é um dos que mais amargam as maiores quedas desde o início da pandemia. No ano, as ações da YDux e da Ser acumulam cerca de 38% do queda e da Cogna 48,9%. Já os papéis da Anima subiram cerca de 8% ao ano, já contando a alta de hoje, tá? Então, quer dizer, a pandemia trouxe uma queda muito grande para o setor de educação, tá? Então, todas as empresas caíram, né? O setor de educação também não ficou para trás, tá? E aí, pessoal, o que vocês acharam desse artigo? Interessante, professor. Até Né? porque é um mundo corporativo, né? Muitas coisas estão acontecendo aí, né? Teve um grupo também que veio aí com que comprou a Walmart. Ele também tem algumas intenções nesse sentido. Primeiro, ele quer se estabelecer, né? Que agora é o Big. E ele também tem essa intenção aí também de brigar bastante nesse segmento, né? O Carrefour comprou bastante, tem aí os atacarejos, coisas, então tem vários se movimentando assim. Os bancos fizeram algumas coisas no passado, agora deu uma parada, ficou pouco, mas antes tinha bastante. É uma nova realidade, né? É uma nova realidade mesmo. E aí, é claro, no nosso, a gente que está envolvido, né? A gente como professor, vocês como alunos, né? Também eu trouxe esse negócio aqui da educação para vocês verem que também não são só as empresas que se movimentam, né? Mas também o setor da educação que acaba movimentando ações, movimentando análises, né? Porque para esse grupo Ser fazer essa compra, né? Com certeza teve toda uma análise de investimentos. Por que eles vão pagar 4 bilhões? O que eles esperam de ter de retorno, né? E esse é um ponto para vocês também visualizarem, né? Vocês como futuros administradores, gestores, né? Que é assim que acontece. Então, eu trouxe esse artigo para vocês, para a gente ter essa ideia que também todos os negócios acabam, existe a necessidade de fazer uma análise, tá? Análise de investimentos e fontes de investimentos, fontes de financiamentos, que é a nossa disciplina, tá? Então, a gente trazer algumas coisas assim para a gente discutir, tá? E é bom ver isso acontecer, né, professor? Porque, de alguma forma, mostra que tem alguém aí
não sei se seria exatamente a palavra, mas de olho na educação, né? Querendo que as pessoas tenham mais informações a cada dia para poder, quem sabe, transformar, né? A educação está um pouquinho acima do que ela está hoje. A gente gostaria que fosse bastante isso, né? A gente gostaria que fosse nessa linha mesmo, e a gente fica feliz que existe essa movimentação, né? Apesar de ser no lado não público, né? Financeiro, né? Uhum. É, mas que tem todo um lado financeiro, mas de alguma forma, né? Isso tem uma preocupação em trazer conhecimento, né? E claro, o lado de financiamento para que essas organizações que tragam facilidade de financiamento, né? Que não tenham só o lado de ganho, né? Porque se a gente tivesse uma educação pública com qualidade, né, essas empresas não existiriam, né? Então isso é uma mostra para a gente, né? Se a gente tem, poderia ter faculdades públicas com muito mais faculdades públicas, muito mais facilidade para estudo, você não precisaria de ter um setor privado atuando na educação, né? Então, mas Sim, é interessante isso, que a gente vê essa movimentação, porque a gente fica preocupado também de, de não ter um padrão na educação. Então, a gente vê empresas investindo na educação, isso aí é legal porque traz um benefício para a gente, né? Tanto a gente profissional como vocês como alunos, né? Então, hoje a gente fala, a gente consegue estar nas aulas, né? Nas aulas online, porque falando da nossa faculdade, né? A faculdade investiu em tecnologia, né? Senão, hoje tem faculdades hoje que não conseguem dar aula. Por quê? Eles não tinham essa tecnologia por trás para apoiar. Então, como não pode, como só tem o lado do professor na lousa, não tem como. Muitas faculdades estão paradas, né? Faculdades particulares não estão no nosso nível que a gente está de conseguir atingir os alunos, né? Então, esse é um ponto interessante de investimento, né? Que o setor privado faz, né? Mas é bem isso que você comentou, é bem legal isso que a gente vê toda essa movimentação, não é apenas indústria, é também na educação, né? E a gente vê que as empresas de educação estão preocupadas com qualidade de ensino, né? Exigindo professores com uma graduação especial, mestrado, né? Então é bem legal isso aí, tá? Isso também, no ponto de vista do trabalho, emprega bastante gente, né, professor? Porque teve muitas frentes aí que perderam bastante gente. Então, visto pela Anhanguera, a estrutura que tem precisa de muita gente, né? Então, isso é interessante porque emprega bastante também. É um ponto, é esse ponto, né? O lado, porque houve toda uma corrente, né? Principalmente o que ele comenta aqui, né? No ensino à distância, né? Quando começou o ensino à distância, teve uma corrente grande para o pessoal, para todas as faculdades, né? Ganharem dinheiro gravando aula, né? Gravando aula e replicando para os outros, né? Então, quer dizer, você com um professor só grava uma aula e ele fica replicando, né? Só que isso mostrou-se que não é produtivo, né? Então, você precisa ter essa interação como a gente está tendo, né? A oportunidade
o que a gente chama de uma aula síncrona, né? O sincronismo é isso, né? O professor tem esse sincronismo com os alunos. Então, o ensino à distância, ele vai, eu acho assim que com essa pandemia a gente vai ter alguma coisa que a gente chama de ensino híbrido, né? Então a gente vai ter uma parte de ensino à distância, mas que precise ser online, né? Que precise ser ao vivo, né? Então não precisa o aluno se deslocar para a faculdade, né? Mas e também vai ter que ter uma situação presencial, né? Mas o ensino, eu acredito que com essa pandemia vai ter uma mudança, né? A gente já vê algumas movimentações das instituições, né, fazendo isso. Agora, o ensino à distância não pode ser gravação de aula, ele precisa ser o, o ao vivo. E aí existe uma vantagem tremenda, né? Você pode assistir da sua casa, assistir do seu trabalho, né? Você participar da aula e laboratórios, situações que você precise fazer atividades presenciais em grupos e tudo mais, ser presencial. Então, é o que a gente chama de ensino híbrido, uma parte à distância, mas ao vivo, e a outra parte presencial. A, a Anhanguera, a Croton, eu falo Croton porque é a detentora, né? Ela já está mudando a parte das disciplinas DI, né? Então, o que vocês tinham nas disciplinas DI? Vocês não tinha professor, só tinha um tutor, tal. Então, agora, as disciplinas DI, elas já está começando agora já com uma aula online, né? Então, você vai ter uma aula online de um professor. Então, já A está gente está tendo, professor. já está tendo, né? Isso Tem mesmo. uma aula nossa que a gente faz assim. Então, quer dizer, mas é um período de transição. Ainda, como começou esse ano, sempre tem esse lado de transição, né? Mas ele vai existir isso que se chama de ensino híbrido, né? Isso vai acontecer. E é legal isso, né? Pelo menos é uma melhora grande com Essa relação aula às aí, disciplinas. professor, com Oi, relação, tem uma das disciplinas, né, que lá tem, você entra lá, tem escrito aulas, e aí, quando você clica no AVA lá na aula, ele tem os dias que a aula é aplicada. isso, Dá para fazer interação, se você quiser entrar ou não, e depois você pode assistir ela gravada. gravada. Ela é opcional para você acompanhar, você não precisa se identificar também para entrar, né? Claro que você tem ali um link, você sabe que tem, mas eu É. achei interessante, viu? Eu Então, assisti umas e então essa é uma mudança que vai acontecer, né? Pelo que apresentaram para a gente, as disciplinas DI praticamente vão desaparecer, né? Vai ficar nessa linha de ensino híbrido, tá? Então, porque isso era um complicador grande, né? Quer dizer, vocês assistiam só a aula gravada e depois ia fazer uma prova, não tinha como interagir, não tinha nada, né? Então, esse é um movimento que está sendo feito, tá? Mas, no geral, vai haver uma mudança no ensino, mas é em cima desses investimentos aí, como vocês falaram, tá? Pessoal, de minha parte, alguma coisa a mais, Eduardo? Não, professor. Legal. Então, daquilo que a gente vem fazendo em todas as nossas aulas, né? Pedir para vocês aqui entrar no link, né? Nesse link aqui, e comentar 2 pontos importantes da aula de hoje, né? Então, entra no link, lá tem a parte para postar e vocês postam para que vai valer como atividade do professor, tá bom?
Ok, professor. Professor, Diga, tenho uma dúvida. pode ir? É, eu entrei no AVA e aí eu vi que tinha lá na unidade, eu acho que sessão 2, sessão 3, atividade, tinha um que tinha um link, né, do Google Forms, pedindo o resultado da atividade que o senhor tinha passado. Tá. Aí eu fiquei sem entender, porque eu tô meio que tirando hoje, assim, nos outros dias, praticamente eu tô meio que trabalhando e assistindo a aula, né? Entendi, entendi. E aí eu não sei se eu perdi alguma coisa, porque estava ali É, olhando, mas eu não vi nada é, referente. depois você pode me chamar. Você está no grupo do WhatsApp, né? Tô no grupo. Isso. Eu tô acreditando que essa daí é da aula passada, que tinha também um artigo que a gente estava discutindo, né? Então era alguma coisa sobre o artigo. Mas Hum, na gravação da aula, né? Na uhum, gravação da aula eu explico, como essa daqui que eu falei, né? Ó. Aqui vocês vão pegar dois pontos importantes da aula de hoje sim, e comentar, né? Então, uhum. se você der uma olhadinha na gravação da aula, no final da gravação, tem a explicação da atividade, tá? Mas se Sim, você sim. tiver, se você tiver dúvida, pode me chamar no WhatsApp lá que a gente esclarece, não tem problema nenhum, Ah, não, sim. tá Tudo bem. bom? Tô perguntando porque, assim, como eu vi lá e eu não tinha... e foi bem no comecinho, né? Acho que no final são dois, né? Aí Tá. eu fiquei sem saber se eu tinha perdido. E o outro é a última mesmo que o senhor tinha dito, que acho que não é unidade sessão 3 que o Isso. senhor disse que era o que foi pedido na aula, né? Só que aí, É. como eu estou trabalhando praticamente 24 por 48, Não, hoje, tranquilo. hoje O que eu definitivamente tenho não. feito, né? O que eu Uhum. Por isso tenho que eu já estou feito. aproveitando para te perguntar, porque eu não Não, tive mas tempo de tranquilo. ir lá Mas, olhar. mas, mas é isso. O que eu tenho feito é nesse ponto, né? Uhum. Vou fazer algum No final comentário da. da aula, mas para que vocês reflitam sobre a aula, mais que